Ora, seja bem-vindo a mais um Espaço DECO nesta emissão de terça-feira. Já sabe que vai ser repetido também mais logo às 21, este Espaço DECO às terças-feiras aqui na RCI, também em cadeia com a Rádio Cultura de Ceia em 93.6. Pois esta semana temos a temática rótulos alimentares, o que saber para não ser induzido em erro, e para isso temos a doutora Isa Tudela que nos vai falar sobre esta questão. Bom dia, doutora. Bom dia, é Bom sempre dia. um gosto estar presente nesta rúbrica. Muito obrigado, o gosto é nosso. A primeira questão que ia colocar à doutora Isa é, sabemos que a DECO recentemente efetuou um estudo com o objetivo de verificar se os rótulos dos produtos alimentares correspondiam efetivamente ao produto em questão. Pode Uhum. falar-nos das principais conclusões que a DECO tirou? Sim, basicamente o estudo focou-se na visita a supermercados e hipermercados para procurar rótulos de produtos alimentares que criam a percepção no consumidor que contêm determinados ingredientes, quer pela sua denominação, por imagens ou palavras. A título de exemplo, encontramos produtos que faziam referência a laranjas, com imagens em queques, mas depois o produto não continha laranja, apenas continha o aroma da mesma. O mesmo aconteceu, por exemplo, com uma maionese que tinha azeitonas na imagem, transmitia a ideia que continha azeite em grande percentagem, mas apenas continha 7% na sua composição. Pois, para enriquecer o nosso estudo, convidámos os consumidores a enviarem-nos fotografias online de produtos que, na sua opinião, não correspondiam àquilo que esperavam, e os participantes salientaram sobretudo a discrepância entre o que está na frente da embalagem e o que vem na lista de ingredientes. Há rótulos que os ingredientes principais não surgem destacados em imagem, mas vêm na lista, outros aparecem em menor quantidade do que esperado, mas surgem em destaque. Os participantes também mencionaram muitas das vezes a presença frequente de aditivos como corantes e conservantes em produtos que pensavam ser naturais, e a falta de clareza em relação à origem dos produtos é outra das queixas frisada pelos consumidores. Muito bem. Entretanto, o que pode fazer o consumidor para não ser induzido, digamos assim, em erro? Sim, para não sermos induzidos em erro, nós temos alguns conselhos que queremos deixar. Primeiro, tenha a certeza que leva para casa o produto que quer. Os consumidores que vão ocupados, atentos e até de forma impulsiva ao supermercado podem adquirir produtos que não correspondem àquilo que estão à espera. A leitura atenta dos rótulos com letras minúsculas em fundos escuros é incompatível normalmente com a pressa. Portanto, antes de comprar, pense sempre se está a levar o produto que queria efetivamente comprar. Leia os rótulos e certifique-se das características dos produtos. Dê particular atenção aqui à lista de ingredientes que fazem parte da composição. Normalmente aparecem sempre por ordem crescente, incluindo os aditivos e os ingredientes que podem causar alergias. Nas bebidas, em especial nos sumos de fruta, garanta que os termos 100% se refere ao tipo de sumo e não à percentagem da fruta que vem destacada por norma na frente da embalagem. Deverá também consultar a declaração nutricional para saber os teores de açúcar, de sal, de lípidos ou de gordura dos produtos, de forma a certificar-se que satisfazem as suas expectativas. Olhe atentamente para a embalagem. Como já verificámos, as marcas usam imagens e palavras apelativas para influenciar os consumidores a comprar e, portanto, verifique se a informação sobre os ingredientes corresponde à que vem na frente das embalagens, pois uma leitura atenta evita depois alguns dissabores de futuro. Temos também a questão, muitas vezes, do sabor que não está definido na lei. Na maioria dos casos, o produto contém apenas aromas e não é ingrediente que estamos a pensar, como aconteceu há pouco, como referi no caso da laranja. Por exemplo, a gelatina com sabor a melancia, que muitas das vezes aparece no supermercado, não contém efetivamente melancia, mas tem simplesmente o aroma, por isso é essencial confirmar no rótulo. Questione as escolhas que faz, sempre, porque depois temos as palavras como artesanal, caseiro, tradicional, light na embalagem, que atraem muitas das vezes o consumidor a comprar. Estes termos podem nos fazer acreditar que os produtos efetivamente são saudáveis, naturais, mas na verdade podem não ser. Portanto, leia o rótulo e veja se faz sentido, e ensine também os mais novos a serem críticos face
faça a publicidade. Ou seja, uma análise cuidada dos rótulos é sempre o nosso maior conselho. Muito bem. Relativamente à lei da rotulagem, quais são as obrigações dos fabricantes? Pronto, a lei da rotulagem, antes de mais, vem-nos referir que o rótulo só é útil quando é legível. Basicamente visam evitar que a informação seja escrita em letras demasiado pequenas e os dados relevantes fiquem imperceptíveis ou ilegíveis. Portanto, há algumas dimensões que os fabricantes têm que ter em atenção. Em relação, por exemplo, à informação sobre as gorduras, a lei refere que os óleos e as gorduras de origem vegetal devem constar na lista de ingredientes com os designativos óleos vegetais ou gorduras vegetais, seguidas da origem específica. Por exemplo, um produto que contenha óleo de palma deve aparecer identificado com óleos vegetais e depois à frente óleo de palma. É útil conhecer esta informação, já que nem todos os óleos ou gorduras são benéficas para a saúde. Por exemplo, nesta questão do óleo de palma, cerca de metade da gordura saturada é gordura saturada, sendo que os alimentos que o contêm não devem ser ingeridos de forma regular. Relativamente à origem dos produtos, é obrigatório indicar na rotulagem o país de origem das carnes de aves, suínos, ovinos e caprinos, sejam estes frescas, refrigeradas ou congeladas. Até 2014, isto só se aplicava efetivamente à carne de bovino. Também no caso do leite e dos seus derivados, como seja o queijo, o iogurte, a origem deve estar sempre indicada no rótulo. Este deve indicar o país de ordenha e de transformação do leite e dos produtos que contêm este ingrediente. Se a origem for a mesma, tanto de transformação como de ordenha, basta incluir a palavra origem e o nome do país. Por exemplo, temos aqui denominações como iogurte grego, muitas vezes enganadoras, porque o iogurte até pode ser produzido com leite português, mas tem a palavra grego, que leva a alguma confusão por parte do consumidor. Portanto, caso a origem do alimento for indicada e não for igual à do ingrediente primário, o fabricante é sempre obrigado a identificar a origem do ingrediente primário ou esclarecer que é diferente do país de origem do alimento. No que diz respeito aos ingredientes e aos métodos de fabrico usados, deve sempre aparecer na rotulagem as menções descongelado para alimentos previamente congelados e vendidos descongelados, como acontece muitas vezes nas peixarias. Tal só não é obrigatório quando a congelação é efetivamente necessária no processo de fabrico ou se tal não prejudicar a segurança ou a qualidade do alimento. A data de congelação para a carne, preparados de carne e produtos de pesca congelados não transformados também é algo que deve constar sempre na rotulagem. A adição de água deve ser referida na lista dos ingredientes dos produtos cuja quantidade de água represente mais de 5% do seu peso final. Nos produtos à base de carne, preparados de carne, bem como produtos de pesca e produtos de pesca transformados, esta menção é sempre obrigatória, independentemente de se for mais de 5% ou não do peso final. Sempre que uma peça de carne ou peixe é composta por várias peças combinadas, o rótulo deve sempre mencionar elaborado a partir de peças de carne ou de peixe, consoante for o caso. Também aqui terem atenção que deve aparecer a menção não comestível, quando, por exemplo, a tripa que envolve um enchido não seja comestível. A lei também refere, em casos de substâncias suscetíveis para provocar alergias ou intolerâncias, devem sempre aparecer em destaque na lista de ingredientes, seja a negrito, a sublinhado ou a cor. Aqui o objetivo, logicamente, é uma pessoa olhar para o rótulo e conseguir identificar facilmente qual é os ingredientes. Na falta da lista de ingredientes, a menção contém deverá aparecer na embalagem, seguida do ingrediente ou produto em causa. Isto só não se aplica aos produtos cujo ingrediente em causa já faz parte do produto, ou seja, leite de soja, por exemplo, aqui. Estas informações também são obrigatórias em produtos que não sejam pré-embalados, produtos, por exemplo, vendidos a granel ou na restauração nos menus, bem como em vendas à distância, antes da conclusão de compra ou no momento de entrega. Se efetivamente continuar com dúvidas, é melhor sempre questionar, pedirem sempre informação. Por fim, desde 2016 que a rotulagem nutricional é obrigatória para todos os alimentos pré-embalados e são 7 os elementos que devem aparecer e de preferência numa tabela e na seguinte ordem: valor energético, normalmente é expresso em kJ e em quilocalorias, o teor de lípidos, ácidos gordos saturados, hidratos de carbono,
açúcares, proteínas e a quantidade de sal. E é sempre definido por 100 gramas ou por 100 mililitros. O consumidor pode assim comparar facilmente entre produtos. Muito bem. Entretanto, a DECO considera que deviam ser implementadas mais medidas regulamentares? Sim, na verdade a legislação tem evoluído positivamente ao longo destes anos, tem vindo a melhorar, mas ainda há espaço para conseguirmos novas legislações. Devem ser definidas regras sobre, por exemplo, o destaque dado a ingredientes nos rótulos, através, por exemplo, de imagens ou denominações. Um ingrediente só deve aparecer destacado se efetivamente for o principal e estiver nos primeiros lugares da lista. Em relação, por exemplo, ao termo sabor que falei há pouco, falta ainda clarificar muitas questões. O uso de aromas em produtos que referem o sabor a, por exemplo, a fruta, causa muita desconfiança, sobretudo quando a lista de ingredientes o consumidor não consegue ver que existe fruta, mas apenas ou o aroma ou o sumo de fruta. Também nada se diz ainda sobre o modo de apresentação da informação nutricional. Há muito que defendemos a harmonização entre toda a União Europeia e por isso, por exemplo, recorrendo a um sistema de cores tipo semáforo. E depois temos a questão das bebidas alcoólicas, que continuam isentas de uma lista de ingredientes, quando esta informação já é obrigatória para todos os alimentos embalados. Por exemplo, temos o caso do vinho, que inclui aditivos e que o consumidor desconhece. A lei aqui só exige a indicação de sulfitos, que é quando presente em concentrações acima de um certo limite, porque normalmente tem um potencial alergénico. Portanto, a bem da transparência, exigimos a lista completa de ingredientes do vinho e todas as bebidas alcoólicas. Portanto, conclui-se aqui que realmente temos vindo a melhorar, mas que ainda há um longo caminho a percorrer. Muito bem. Doutora Isa, como sempre, deixo-lhe a mensagem final. Deixar aqui só uma ideia que o consumidor informado é sempre um consumidor mais consciente, que a DEC disponibiliza muita informação sobre este tema e outros na sua página de internet, mas que em relação a este assunto específico realizamos vários workshops ao longo do ano em várias zonas do país. Portanto, se quiser saber mais e estar mais informado sobre estas temáticas da alimentação, pode nos consultar e nós estaremos sempre disponíveis para prestar a informação que pudermos. Muito bem. Doutora Isa, muito obrigado pelas suas palavras e pela sua explicação. Nós voltamos para a próxima terça-feira com mais matemática. Continuação de um bom dia também para os nossos ouvintes da Rádio Cultura de Ceia. Não esqueça que irá ser também novamente passado às 21 horas aqui na RCI e na RCS. Muito obrigado, bom dia. Um bom dia, é sempre um gosto.